Fala pessoal, bem-vindo a mais um Tudo Pro Alto e novamente com essa série de episódios para mostrar que tem muito mais coisa em TI do que ser um developer, ser um programador, né? Então, hoje eu tô aqui com a Juliane Gouveia, que vai falar pra gente como que é a vida dela como Engineer Leader, ou Lead de Engenharia, né? Tudo bem, Juliane? E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Gabriel. Tudo tranquilo por aqui. Então, primeira coisa falando, né, que a gente trabalha juntos e a gente mora em Portugal pelo mesmo tempo, né? A gente chegou na mesma... Não sei se a gente chegou no mesmo voo, né? Provavelmente foi no mesmo voo. E já estamos aqui esse tempo, então muito legal falar contigo e também ver essa tua evolução, né? Quando chegou aqui tu ainda era developer e agora há mais de um ano vai falar um pouco do que você está fazendo hoje em dia. E aí, já nesse contexto, eu queria deixar para ti para falar um pouco de quem é você e como você chegou aí como lead. Bem, sou a Juliane, tenho aí meus 30 anos. Eu meio que me apaixonei por TI quando eu era muito pequena. Acho que eu sei lá, quando eu tinha uns 12 anos, eu vi um computador e eu falei, preciso trabalhar nisso. E daí calhou que desde cedo eu já estudei muito, tipo, de ficar fazendo página na internet, HTML. E daí quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, eu já entrei num curso técnico de informática, já comecei a aprender a programar. E com os meus 18 anos, eu já estava na faculdade e já fazia estágio na área de TI. Então, eu comecei muito, muito cedo na área. Então, eu tenho meus 30 anos, mas desses 12 eu já trabalho com TI, com programação desde sempre. Que legal. E agora como lead, certo? Acho que meio que quando a gente começa na área, a gente começa evoluindo. A gente começa como estagiário, daí júnior, pleno, sênior, daí chega a momento de decisão, né, que você tem que decidir. Uhum. Normalmente, no Brasil é mais comum, eu vou para arquitetura, eu vou para manager, recentemente estão a disponibilizar essa possibilidade de você até continuar como dev, mas ir para principal, ou ir para ali para um master, mas continuar na área de dev. E quando eu cheguei, assim, nessa posição, eu percebi duas coisas que eu gosto muito. Eu gosto muito de estar perto da equipe, eu gosto muito de trabalhar junto com a galera, fazer pair programming, eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito mesmo, assim. Então, quando tem um elemento mais júnior na equipe, eu gosto de ensinar a programar, ensinar a fazer as apresentações, a ser novo na área. Eu acho muito exciting, sabe? Quem é novo quer aprender tudo, quer absorver todos os conteúdos, eu gosto muito disso. E daí eu percebi que eu trabalhar como lead, eu iria continuar perto da equipe, ajudar nas iniciativas que estão a ser desenvolvidas e também ajudar a galera a desenvolver o plano de carreira. Então eu meio que me encontrei, assim, sabe? Hoje eu percebo, eu gosto muito de ser lead, eu estou como lead e pretendo ser lead aí por bastante tempo. Legal, legal. Então, eu queria entrar mais a fundo, assim, no que é ser lead para você, né? Tipo, principalmente falar da tua rotina, porque a ideia principal é mostrar para outras pessoas o que um lead faz no teu ponto de vista, né? Na empresa que você tá. Então, por isso eu queria, até antes, falar o que é a tua equipe, sabe? Mobile, web, back-end, front-end. Então, me fala um pouco, assim, pra gente setar o contexto que você tá, né? E até também o contexto de tipo de empresa que você trabalha. Tá bem. Eu trabalho junto com o Gabriel, né? Eu trabalho na Farfetch, que é basicamente um e-commerce / marketplace. E a minha equipe é uma equipe inteiramente de back-end. Então, eu não tenho front-end na minha equipe. Nós trabalhamos na tecnologia C#, .NET. E a minha área, ela é responsável pela ordem que os produtos aparecem na listing page. Então, quando você entra lá no site da Farfetch, clica lá em Women, Bags, vai aparecer as bolsas, a ordem que aquelas bolsas aparecem vem da minha equipe. Nós somos uma equipe, atualmente, na minha equipe, nós temos 4 devs e um QA. Essa é a configuração geral, saíram algumas pessoas, mas essa é a configuração final. Mas eu trabalho muito próximo com cientista de dados e machine learning engineer. Então, eles que geram o algoritmo, que tem os modelos de AI, que fazem toda a mágica acontecer. E a minha equipe de C#, nós pegamos isso e trazemos para o usuário final.
Bom, ainda bem que você citou já as outras pessoas, né? Cientista de dados e qualquer outra? É Machine Learning Engineer. Machine Learning. Tá, legal, legal. Acho que uma coisa que é importante falar, né? Porque quando tu comenta assim, a ordem dos produtos lá no site parece uma coisa até simples, mas quando você tá num e-commerce, ou até mesmo num site que o fluxo é muito grande, um site de notícias, né? Aquela ordem faz uma diferença de milhões, né? Então, tipo, tu tem a responsabilidade de colocar como é apresentado aquilo, o que, que a pessoa quer, o que, que ela possivelmente vai querer adicionar, como eu faço com que ela veja um outro produto que pode ser também, né, se encaixe com esse aqui, que se encaixe com o perfil dela. Então, sei lá, é algo muito mais complexo do que a gente pensa, né, quando a gente é só um usuário de um e-commerce. Basicamente, assim, a missão assim, da minha equipe é que a pessoa que entra no site, o primeiro produto que ela vê seja aquele que ela quer comprar. Assim, o nosso objetivo é não passar, a pessoa não precisar navegar até a página 5 para encontrar o produto que ela quer. Então, é muito bacana. E para isso a gente usa todos os recursos que a gente tem conforme os itens que as pessoas olham, que adicionam no carrinho. Assim, tem uma complexidade um pouco grande, porque também tem o mercado, a região que a pessoa vive. Assim, são muitos fatores que não só a gente, mas qualquer e-commerce, site de notícias utiliza, assim. Qual é a melhor notícia para mostrar para essa pessoa? Exato. E agora eu queria passar para tua rotina de trabalho, assim. Eu queria começar de uma forma geral, né? Tipo, tu falasse mais alto nível. O que é o teu dia a dia? Ou talvez até para passar por mais coisas, o que é 1 ou 2 semanas, assim, teu dia a dia? E aí depois eu vou fazer depois eu vou fazer mais um apanhado, assim, de quais as coisas que tu tem que fazer, tipo tanto administrativa como a parte técnica ainda, tá? Então, como que é uma sprint tua? Bem, eu trabalho muito, como eu sou lead da equipe, eu trabalho muito, eu tenho a visão interna da equipe e eu tenho a visão externa da equipe. Então, eu trabalho muito próximo de produto, da área de produto, dos stakeholders, de quem tem as ideias, basicamente. E quando essa ideia vem para a equipe, eu ajudo a organizar. Ok, essa ideia está pronta para desenvolvimento, essa ideia precisa de mais estudo, essa ideia precisa de uma análise maior. Então eu faço esse filtro quando chega a ideia. E a partir desse momento, eu faço aí um pouco de delegação. Que se eu tenho desenvolvedores seniors, eu passo as ideias para eles e eles começam a explorar, eles começam a fazer estudo, começam a fazer spikes, porque vão ser eles que vão me ajudar a estruturar a iniciativa para entrar no flow de desenvolvimento. Então, a gente fica ali numa etapa de pré-development. E essa etapa, ela é pré-planejamento, porque para a gente ir para o planejamento, a ideia tem que estar muito mais consolidada. Então, os meus seniors developers me ajudam nessa etapa, que é onde a gente pega tudo que tem para fazer, a gente quebra em blocos, quebra em histórias, prepara para a estimativa. E daí, depois disso, a gente apresenta isso para as outras pessoas da equipe estimarem. Quanto tempo vai demorar, se eles vão precisar de um tempo extra para explorar algum código que eles sabem como faz, mas nunca fizeram na prática. Então, a gente fica ali nesse período de planejamento. Esse período leva... Você pediu para eu falar um sprint, mas normalmente leva um pouco mais. Assim, normalmente é um sprint só para se preparar para começar o desenvolvimento mesmo. E depois disso, depois que as histórias estão estimadas e a Malta... Eu falo Malta? Como é agora? Eu posso falar Malta? Pode falar. Daqui a pouco... a gente tem alguns ouvintes de Portugal. Eu tenho uma dúvida se é algum português ou são brasileiros, né? Mas vamos lá. Equipe, só a diferença do finalzinho. É fácil, né? De Malta pessoal. É fácil de interpretar. A gente tá... É bom que aproxima as duas variantes, né, do português. Tá bem. Manda bala. E depois que a Malta começa a trabalhar efetivamente nas atividades, daí eu dou um passo mais atrás dessa iniciativa e começo a explorar outras ideias que vêm para mim num processo pré-iniciativa novamente.
Então, normalmente, nós trabalhamos em média com 2 iniciativas por vez, uma em desenvolvimento e uma em pré-desenvolvimento. E conforme a iniciativa que está em andamento começa a finalizar, tem a rotatividade. As pessoas começam a sair e vir para ajudar nesse processo de pré-iniciativa. Como eu tenho alguns seniors, eu consigo dividir bem isso. Depois que a iniciativa já está em andamento, o meu papel é mais desbloquear tanto dependências quanto problemas que eles estão a ter, se uma história tem alguma dependência, por exemplo, com infraestrutura, eu tenho que ir atrás de infraestrutura, tentar descobrir o porquê tá a demorar. Então, meu papel, quando a iniciativa está em andamento, é como facilitadora. Então, eu meio que faço ali a guarda da equipe, tento garantir que eles ficam mais focados possível, porque imprevistos acontecem, bugs acontecem. Então, eu meio que faço esse papel durante a iniciativa. Em paralelo a isso, eu faço o processo de acompanhamento do plano de carreira. Então, eu tenho reuniões semanais com cada uma das pessoas que eu trabalho, onde eu converso sobre os planos para o futuro, como eles estão no momento, se tem algo na iniciativa que estão a incomodá-los, como eles se sentem. Então, eu faço muito esse acompanhamento para eu perceber primeiro, se a pessoa está feliz no que ela está fazendo, se ela tem perspectiva de continuar na empresa por bastante tempo. Eu meio que sou esse radar para perceber como está a saúde da pessoa em relação à empresa e em relação a ela mesma, né? Se ela está bem, se ela está dormindo bem. É algo que eu acho que como lead é muito importante, essa empatia, não só pelo trabalho das pessoas, mas pelas pessoas mesmo, sabe? Porque é o que vai garantir tanto a saúde da equipe como a saúde da empresa, porque pessoas felizes produzem mais. E é isso que eu tento garantir. Tá bom, então eu vou dividir então isso em 2 partes para tentar ir mais a fundo no que tu tá falando, né? Então, primeiro na parte do trabalho que tu faz, né? Tipo, de pegar iniciativa, né? E até, assim, aí tu me corrige se eu estiver errado, né? Que a estrutura é iniciativa, é algo maior, que aí tu comentou também histórias, tasks, né? Que é quando vocês pegam algo maior que vai ser entregue, algum objetivo de negócio e quebra mais em coisas que os desenvolvedores vão fazer, né? Então, pelo que eu entendi, tu trabalha sempre em 2 trilhas, que é o que a gente vai fazer no futuro, então tu vai quebrando umas pedrinhas lá, né? Para ir traduzindo isso com os stakeholders, que tu mencionou. E aí acho que normalmente são pessoas de negócios, correto? Sim. Normalmente. Product managers. Mas é que assim, os meus stakeholders normalmente são comercial e marketing, sabe? Então... Tá bom. Então não é necessariamente o Product Manager, né? Por isso que tu falou stakeholders, porque tem uma variedade diferente de pessoas que chega pra ti. Tem muita gente interessada na ordem que os produtos aparecem. Boa, não, faz sentido. Claro que o que tu falou é só um exemplo, né? Pra ficar claro. Mas entendi. Então tu vai ter várias pessoas, tu vai traduzir. E nessa interface que tu faz com eles, assim, existe algum tipo de documento específico que tu cria? Ou, tipo, cada pessoa chega ao pedido de uma forma e aí é o teu papel nessa equipe específica, né? Porque eu acho que, como a gente até falou, o papel do lead pode mudar, né? De empresa em empresa. Mas na tua específica, tu que tem que traduzir sempre para os developers de alguma forma? Ou tu tem que guiar esses stakeholders para como que eles escrevem ou pedem isso? Basicamente, os stakeholders têm a interface da PM, nós temos uma Product Manager, que ela faz essa interface, então ela já refina um pouco essa ideia, e eu faço mais o papel de traduzir a ideia para o técnico. Mas a gente sabe que durante o processo de desenvolvimento, muitas pessoas têm muitas ideias, e algumas ideias precisam ser lapidadas no caminho. Então, sim. Eu ajudo ali a fazer quando eu ajudo eles fazendo as questões mais importantes, as que precisam ser respondidas. Então eu faço esse papel de refinar a ideia um pouco mais, para quando eu levar para a equipe técnica, já termos algo concreto ali, já temos requisitos, né? Deixa de ser ideias para se transformar em requisitos. Tá bom, entendi. Então, legal, tu mencionou também a PM, a pessoa de produto, né, que trabalha aí. Então, tu tem ainda um filtro que te ajuda em negócio e aí tu acaba fazendo a parte mais técnica, né? Se eu perceber. Porque ela é de produto, um pouco a parte mais técnica.
Legal. E aí vem a outra parte, né? A outra trilha que tu tá trabalhando ao mesmo tempo, que é o que o pessoal tá fazendo agora. Então, tu tá sempre pensando na frente, pra que não falte, né? Algo pra que eles façam, chegue mais refinado, e depois o que tá fazendo aí. Tá, interessante, interessante. E tu não mencionou de codar o pair programming, tipo, hoje, no teu papel, tu faz isso ou não? Não tem tempo, não quer, não sei. Infelizmente, eu não tenho tempo. Não tenho muito tempo para fazer. Eu ajudo nos code review, então eu sempre faço o code review dos códigos. E eu ajudo a resolver problemas nos algoritmos. Então, eu ajudo a resolver problemas nos algoritmos. Quando a malta precisa de... tem algumas situações que algumas decisões técnicas precisam ser tomadas. Então, eu participo ativamente a acompanhá-los. Eu tô sem desenvolvedores júniors na minha equipa. Então, essa parte de ensinar carece um pouco. Porque os meus desenvolvedores são mais mid e seniors. Então, eu não tenho tanta oportunidade de ensinar coisas novas. Eu ajudo eles a melhorar o código que eles têm, porque eles já sabem escrever os códigos, já sabem testar. Então, esse é meu papel, assim. Eu sinto bastante falta de programar, bastante mesmo. Ah, boa. Tá. E tipo, tu programa então mais quando tem alguém novo na equipe, que aí tu ajuda ele. Exato, que daí é muito mais fácil. Ah, legal. É um problema bom de ter. Vamos lá, né? Por mais que tu não goste, acho que... Não sei, depende. Se tu gosta muito de programar ou de ensinar, acaba... acaba porque, assim, faltando um pouco. Falta, né? Falta. E é sempre bom tu formar alguém assim, porque acho que acaba te ajudando, né? Ajuda a pessoa e te ajuda também a ir evoluindo, refinando como explica as coisas. Então, tá. Algo que eu acho interessante é que, por exemplo, eu tenho uma equipe e eu tenho bastante seniors. E cada um tem a sua especialidade, basicamente. E quando eu era uma dev, como eu era desenvolvedora 2 anos atrás aproximadamente, uma das coisas que eu gosto muito é design pattern. Eu sou louca do design pattern, eu adoro estudar, eu sei bastante. Então, algo que eu consigo ensinar para eles ainda hoje é isso. Então, às vezes a gente tá com um problema, eu tô a ver que eles estão a resolver de um jeito um pouco mais complexo, eu chego e falo, tem esse design pattern, eu acho que ele vai te ajudar. Mas isso é porque a minha equipe carece de alguém que tenha tanto esse conhecimento. Porque se tivesse algum dev que gostasse tanto quanto eu gosto e que trouxesse isso mais pro dia a dia, provavelmente eu não precisaria fazer. Mas eu gosto. Então me dá ali uma oportunidade de dar um pitaco. Que bom. Tem vários papéis que tu mencionou aí, né? A pessoa de produto e depois a equipe de desenvolvimento, que tu tem as pessoas de desenvolvimento e também tem ali quem faz o QA, né? Tem o QA, ou a QA. E tu mencionou outros papéis como cientista de dados e machine learning engineer. E aí eu queria saber como que é a tua interação com eles, assim, tipo, eles têm que te trazer coisa para você implementar, você tem que consultar eles, então como que funciona? O nosso trabalho é bem colaborativo. O papel do cientista de dados, ele funciona assim no ciclo de vida de uma iniciativa antes e depois. Então, é o cientista de dados que é responsável por analisar todos os dados que nós temos disponíveis sobre o user ou sobre outros aspectos da página, da Product Listing Page. E ele constrói um modelo de dados que vai ser treinado, basicamente um algoritmo, uma AI, ela vai ser treinada, vai ser predita e vai gerar um resultado final. Esse resultado, ele está dentro da área de dados ainda, e ele precisa ser moldado, basicamente, vou chamar assim. Bem, a minha interação com o Machine Learning Engineer e com o cientista de dados, ela basicamente acontece no começo e no final das iniciativas. O cientista de dados basicamente é responsável por fazer o research e fazer o estudo do melhor modelo de dados que, naquela ocasião, por exemplo, nós achamos que vai gerar mais vendas. É um exemplo. E o Machine Learning Engineer é o que vai codificar mesmo, que vai criar esse modelo de dados, colocar numa pipeline, fazer o treino, o predict, vai ter o Machine Learning e no final vai gerar um resultado. Nesse momento, a minha responsabilidade é pegar esse resultado e apresentar para os users.
No final, a gente precisa saber se aquele modelo funciona ou não funciona. Então, nessa etapa, volta para o cientista de dados, onde ele vai analisar o resultado daquilo que a gente fez. Então, pode ser um resultado muito positivo, pode ser um resultado não tão positivo assim, e daí nos dá a oportunidade, ok, temos aqui um modelo interessante, vamos trabalhar em cima dele para a gente melhorá-lo. Então, é um processo bem contínuo, assim, de... Experimentação, né? Experimentação, exatamente. É tipo de testar e validar o modelo, então ele é eternamente, porque as variáveis mudam, né? Conforme o tempo passa, os clientes mudam, a estação que está, season, exato. Entendi. Não, agora ficou claro. É interessante tu falar isso, porque eu conheço as profissões, né? Mas como eu era um developer, e na minha época, engraçado falar isso, não tinha tanta essa interação com cientista de dados, machine learning, sabe? Então, por mais que eu sei mais ou menos o que cada um faz, foi interessante agora entender na prática como vocês interagem, sabe? Nesse contexto, né? Talvez em outros lugares podem fazer coisas um pouco diferentes, mas no teu contexto, como que vocês interagem, assim. Então, a equipe acaba se completando. Interessante. Agora, saindo para a segunda parte, né? Que agora a gente passou pelas essas duas trilhas que tu falou de como que é o que tu faz, né? Tipo de ajudar a equipe no dia a dia e também ver o que vai fazer e também como que é a interação com eles. Eu queria saber agora sobre a tua interação com a equipe mesmo, a tua forma de gestão, sabe? O que tu faz? Porque tu mencionou sobre cuidar da carreira das pessoas, sobre ter one-on-one semanais, né? Que aquela reunião então só vocês. E eu queria que tu te fizesse mais um aprofundamento nisso. Primeiro, pensando na one-on-one, o que é, qual que é o teu modo de fazer isso, e aí depois eu passo para as próximas perguntas. Basicamente, eu tenho essa reunião semanal, alguns quinzenais, depende muito das pessoas. Algumas pessoas gostam de estar mais perto, outras preferem um pouco mais de espaço. E eu meio que oriento ela baseado no período do ano que a gente tá. Então, por exemplo, começo do ano, expectativas, temos o ano inteiro pela frente, o que queremos aprender, o que queremos evoluir. E é meio que nesse período que a gente faz um setup de um plano pro ano. Então, tem pessoas que são mids, que querem ser seniors, pessoas que são seniors, que querem ser managers. E é no começo do ano que a gente define isso, o que as pessoas querem aprender. No caso, como eu já passei por várias dessas etapas, eu consigo guiar um pouco, tanto tecnicamente, que tipo de conhecimento técnico essa pessoa precisaria ter para atingir o próximo level. E eu tenho a responsabilidade de trazer oportunidades para as pessoas desenvolver aquilo. Então, por exemplo, eu tinha um caso na minha equipe de um rapaz que queria muito ser sênior, mas uma das responsabilidades dos seniors é a mentoria. Eles já têm que começar a fazer a mentoria, já têm que começar a saber como passar o conhecimento adiante, não só para uma pessoa, mas para um público maior, fazer algumas apresentações. Então, no meu papel com eles, a gente define aonde eles querem chegar, e eu tenho aí o papel de trazer oportunidades para, no contexto da equipe, eles conseguirem desenvolver isso. Além disso, eu gosto muito de indicar as coisas. Então, eu leio bastante, eu faço bastante curso, tanto de cursos técnicos, quanto conhecimentos interpessoais, que é comunicação, liderança, conflict management. Tem muitos outros aspectos que faz parte do plano de carreira. Nós esperamos que um sênior não seja apenas bom tecnicamente, mas saiba lidar com as pessoas, saiba conversar, saiba representar a equipa num contexto externo à equipa. E então eu faço esse papel. Quando tu cria esse plano assim, tipo, na prática, só pra entender assim, vamos implementar isso aqui, tá? Eu e você, eu tô querendo sair de estagiário pra virar júnior, né? Tu vai fazer meu plano aqui. Tu escreve isso em algum lugar? Tipo, tu tem perguntas pré-definidas, tu usa algum framework pra fazer isso, assim, ou tu vai mais na conversa com cada pessoa pra descobrir? Depende da pessoa. Uma coisa que a gente deixa claro é que o plano de carreira, ele é da pessoa.
Assim, Legal. eu sou apenas uma facilitadora. Então, as pessoas têm que ser responsáveis pelo seu próprio caminho de carreira. Não só dentro da empresa, mas na vida, sabe? As pessoas sabem onde elas querem chegar. Então, eu facilito, mas eu espero da pessoa uma reciprocidade ali. Então, para algumas pessoas, elas gostam de ter isso numa spreadsheet. Outras pessoas preferem ter apenas um meeting notes, um registro. Outras pessoas preferem não ter registro nenhum e anotar num caderno, sabe? Mas eu tento deixar para a pessoa a responsabilidade de gerenciar o plano de carreira dela. Tá, agora entendi. E eu acho que isso é interessante mesmo, porque tem que ser responsabilidade da pessoa, né? Senão ela não vai levar pra frente, assim. Tipo, tu não cuida tanto de uma coisa que tá na mão dos outros e... Acho que no final, se a pessoa faz ou não, se a pessoa não faz, fica contigo, né? Tá, mas acho que é interessante a tua abordagem, assim. E agora pro one-on-one. Tu comentou já que o plano de carreira tu gosta de fazer ele personalizar, né, pro estilo da pessoa. E aí o one-on-one, como que tu faz? Tu tem algum framework também? Mesma pergunta que eu fiz anterior. Tu tem uma fórmula que tu usa? Ou... Porque assim, eu já tive managers que eles usam uma estrutura, sim. Eu também acho legal. Como eu já tive outros que não tem a estrutura, mas que vai adaptando, mas consegue fazer bem. E qual que é o teu estilo? Eu tenho, assim, uma estrutura, no geral, mas eu não gosto muito de falar estrutura, porque às vezes parece que não é genuíno, né? Então, normalmente, aquele quebra-gelo no começo. Ele acontece, faz parte, é bom, né? Não só em one-on-ones, mas em reuniões em gerais. Mas eu gosto muito das pessoas que eu trabalho. Então, eu tenho interesse genuíno em saber como elas estão, em saber da família, do cachorro, do papagaio, periquito. Eu realmente gosto de conversar. Então, as minhas one-on-ones são sempre muito divertidas e é muito animado. Porque eu pergunto como eles estão, se é final de semana, o que aconteceu no final de semana, a gente troca ideia, eu conto como foi o meu, a gente faz essa troca. E depois eu vou entrando no assunto do trabalho, pergunto como está a semana, se está cansativo, se a iniciativa, por exemplo, o período inicial da iniciativa, onde a gente faz muito research, escreve muito documento, eu sei que é maçante, percebe? Então, eu já chego, nossa, semana tá chato mesmo, né? A gente só tá escrevendo documento, que droga. Eu tento muito trabalhar com essa parte da empatia mesmo. Eu pergunto como eles estão sentindo e eu valido aquele sentimento, porque eu já passei por aquilo. Lá é chato essa fase. E tem a parte que eles já estão a programar que não quer nem fazer o one-on-one, porque eles estão, tipo, tão focados. Não, galera, vamos conversar um pouquinho, tá tudo bem, parar um pouco. Mas isso acontece. E algo que eu sempre faço, assim, no final de qualquer one-on-one, eu sempre peço feedback do meu trabalho, da empresa, das iniciativas. Tem dicas, sugestões, o que tá a incomodar. Eu e a minha equipe, nós temos uma abertura muito grande para conversar, assim. Nós estamos a trabalhar junto desde sempre. Desde que eu entrei na Farfetch, eu tô na mesma equipe. Então, vai para 4 anos que a gente trabalha junto. Então, isso é um pouco mais fácil, né? Porque nós já temos essa confiança. E é nesse momento que eles falam, teve aquela reunião lá, eu não gostei do jeito que você falou. E eu, não, desculpa, tava sob pressão, isso não vai acontecer de novo. É muito comum, assim, eu já tenho essa liberdade onde rola puxão de orelha dos dois lados, percebe? Naquele dia eu percebi que legal. Você estava mais distante da equipe, eu gosto mais quando você está mais presente nas meetings. Então, eu abro espaço para que haja esse feedback. Tu mencionou do estrutura e eu entendo o que tu quer dizer, assim, de não parecer genuíno, né? Tipo, como alguém interpreta de fora. Só que eu acho que pelo contrário, né? A gente mostra a tua organização e o teu cuidado. Porque, por exemplo, se tu for falar de estrutura como feedback sanduíche, eu acho... Putz, desculpa pra quem usa, mas eu acho uma merda, sabe? De querer inventar coisinha pra falar... Aí você fala qual que é o defeito. Eu acho que essa estrutura é falsa e transforma as pessoas... Falsa é uma palavra muito forte. Mas acho que transforma as pessoas um pouco num robozinho, assim, né? Então, sim, é mais legal tu construir as coisas. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que tu tem uma estrutura, né? Por exemplo, eu já tive diversos modelos. Eu tive um colega de trabalho que ele, a estrutura pro gestor dele era de falar, assim, sempre empresa, grupo e eu, sabe? Essa estrutura não é que fazia ele falso, que fazia ele se lembrar de diferentes tópicos, sabe? Eu também tenho a minha. E essa estrutura me ajuda eu tenho um one-on-one com ou colega de trabalho ou com o meu manager. Quais são os tópicos? A estrutura me lembra, porque senão tu fica no teu dia a dia e tu chega na conversa assim só pra... É legal ter espontâneo, mas é legal tu
refletir sobre aquilo ali, tipo, antes e depois, né? Então, acho que tu faz bem ter a estrutura e, às vezes, até adaptar, né, para diferentes pessoas. Então, é outra parte, né, que é como a pessoa responsável pelo plano de carreira, a one-on-one tem que ser one-on-one, percebe? Então eu tenho essa minha estrutura mental, mas as pessoas também são responsáveis por aquele momento. Sim. Então eu espero que elas me tragam também, sabe? Que elas anotem o que elas querem falar e... Não, isso é muito importante mesmo. Eu tava conversando uma vez com uma manager que ela falou que nem todo mundo chega preparado, assim, sabe? As pessoas. Ela falou que tava conversando isso com o companheiro dela e ele trabalha em outro campo, né? Que não é tão normal você ter, pelo menos nas empresas que eu passei, ter one-on-one sempre com seus chefes ou às vezes com o head da tua área, né? Que aí ele ficou inconformado. Eu falei, como assim tu vai ter uma reunião com o teu manager só pra falar de vocês dois, da sua carreira, e a pessoa nem, sabe, nem se prepara minimamente? E a gente acho que às vezes fica mal acostumado e não pensa nisso. Então, quem estiver ouvindo, você não é lead, não é manager, pessoas, eu acho que vocês têm sim que se preparar e pensar em como vai fazer isso, né? Até porque, né, tipo, você mostra para os seus gestores que você também está preocupado, né? E mais uma que eu acho legal, que eu descobri que poucas pessoas fazem, é também pergunta sobre o gestor, assim, tipo, só porque a gente tá nesse papo de one-on-one, mas, cara, pergunta como tá, se tá tudo bem, como ajudar, né? Eu acho que faz diferença. Acho que tu cria uma relação mais genuína, assim, é uma equipe. Por mais que alguém seja responsável por coisas diferentes, né? Continua uma equipe. Então, eu acho que... Eu sempre gosto de perguntar muito one-on-one, até quando é episódio assim, porque eu gosto de entender como as pessoas criam relações, ainda mais hoje que tá muita gente remota, assim, né? Então, one-on-one acaba sendo um tool muito importante. E tem outra coisa que tu falou também que eu achei interessante, é de... Quando tu monta o plano de carreira, tu busca oportunidades da pessoa praticar, né? E essa é uma coisa, assim, que eu já vi falhar até na minha carreira de eu montar planos, assim, de quero aprender algumas coisas. E o plano consistia em estudar ou fazer cursos, mas, tipo, não é um conhecimento consolidado, né? E aí acho que é legal que tu já tem na tua cabeça de que como que eu vou achar oportunidades para que essa pessoa consiga colocar em prática o que ela tá aprendendo, né? Que é o que de fato faz com que aquilo fique internalizado, né? Exato. E eu gosto bastante disso, porque eu consigo, como eu tenho a visão ali do futuro, basicamente, como eu tô a planejar o presente e o futuro, eu tenho uma visão mais a longo prazo, eu consigo prever algumas oportunidades que vão aparecer. Então, se eu tenho, por exemplo, que nem eu tinha uma pessoa que queria muito ser sênior, e eu já tô a ver que vai vir uma iniciativa super desafiadora. Então, eu já fico, tem essa iniciativa, eu acho que essa pessoa tem que pegar para ela desenvolver a capacidade dela de planejamento, para conversar com outras pessoas de outros clusters. Então, eu consigo fazer essa parte de criar oportunidades, mais por causa disso, porque como eu tô com o pezinho no futuro, facilita. Legal. Agora que a gente falou dessas duas partes de iniciativa e pessoas, né? Queria saber, se tu pensasse assim, mais ou menos, em cada semana é regular, ainda mais a gente nesse mundo dinâmico, né, que a gente vive, você ocupa, vamos dizer assim, investe, é uma palavra melhor, mais tempo nessa parte de iniciativa ou das pessoas, na tua realidade de hoje? Tipo, não que qualquer um dos dois seja ruim, depende do teu momento de equipe agora, mas hoje tu tem que investir mais tempo em qual delas? Então, a minha equipe é uma equipe muito sênior, então eu invisto muito mais em iniciativa do que nas pessoas, porque como eles são sênior, eles já sabem muito bem para onde eles querem ir, eles sabem as coisas que eles querem aprender, então é muito mais fácil. Mas quando eu atuei com equipes com pessoas mais júniores, daí as pessoas requeriam mais o meu tempo. Acho que tem muito também essa de autonomia, né? Tipo, tu dá muita autonomia a quem ainda não tem o conhecimento suficiente, você gera, tipo, um certo desespero na pessoa, né? E você não dá autonomia para quem já tem muito conhecimento, você gera frustração em geral. Então, acho que tu tá nesse, tipo, pelo que entendi, a tua equipe já consegue se fazer as coisas sozinho, então tu fica mais pontual, que foi o que tu falou ali atrás do
design patterns, né? E, tipo, coisas mais pontuais. Então. Exato, eu consigo fazer essa parte de facilitadora mesmo, sabe? Eles não precisam de mãos para codar, eles precisam de pessoas para facilitar o trabalho deles. E é isso que eu tento fazer. Não, legal. Eu acho que isso que eu sempre espero muito, assim, de um gestor no geral, sabe? Mais do que... Às vezes colocar a mão na massa quando precisa, né? Quando tá todo mundo ali no buraco, mas eu acho que gestores que conseguem facilitar o caminho, assim, faz muita diferença, assim. Independente do tipo de gestor que é ou do tipo de equipe, assim, acho que sempre faz muita diferença. E agora eu queria saber também, né, como que você é avaliada. O que teu, provavelmente, engineering manager espera de você como engineer lead, sabe? O que ele avalia, o que ele te pergunta, como que ele te dá nota, né? Porque eu acho que a avaliação, querendo ou não, molda o teu comportamento, porque ele vai, né, tu vai subir ou não na carreira conforme o que é esperado de você dentro da empresa, né? Então, quais que são os critérios de sucesso para ti? Eu acho que, ultimamente, os 3 mais importantes são o gerenciamento de projetos, né? São o gerenciamento das minhas pessoas e o gerenciamento dos meus relacionamentos com os stakeholders. Então, acho que esses são os 3 aspectos que eu sou mais avaliada. Qual deles tu acha mais desafiador no teu contexto? O gerenciamento de relacionamentos. Acho que os stakeholders... Com stakeholders. Com stakeholders. Acho que esse é o mais... Porque a equipa eu conheço. Eu tô no dia a dia, eu tô próximo, sabe? Eu sei como falar, eu sei como cada uma das pessoas vai reagir às situações. Primeiro que a gente já trabalha junto há 4 anos. Os projetos, mesmo que as ideias sejam uma completamente diferente da outra, depois de algum tempo trabalhando em TI, existe uma estrutura. Existe o pré-planejamento, a planning, existe o desenvolvimento, produção, acompanhamento, bugs, é tudo bem definido. Agora, o relacionamento das pessoas, como cada uma vai lidar com adversidades da vida, pressão, necessidade de... Principalmente quando a área que eu trabalho, a primeira coisa que você abre o site, você vê a Product Listing Page. Então, ela é muito importante. É o que segura a pessoa na página da Farfetch. Então, tem muitos olhos em relação a isso. Então, tem muitas ideias de muitos lados e a gente tem que fazer isso. Dessa vez, a gente vai conseguir atender essa necessidade, fazer ali a priorização das iniciativas. É muito desafiador, porque hoje eu tô no meu contexto, na minha bolha, que é a área de rankings. Mas eu sei que as pessoas estão na bolha delas, e elas têm metas, têm objetivos, e têm dependências. Então, gerenciar isso é muito difícil. É muito difícil. Tá, faz sentido. E eu imaginei que seria a tua resposta pelo contexto que tu vem contando, assim, de já conhecer as pessoas, etc, né? Porque acho que no começo talvez não, em vez de imaginar para ti no começo, esse já era o maior desafio? Quando você virou a líder de engenharia da equipe, já eram os stakeholders ou era um dos outros 2? Eu acho que já eram os stakeholders, porque como eu virei lead na minha própria equipe, sim. Muitos dos desafios que líderes novos têm, eu não tive, que é conhecer as pessoas, se conectar, conhecer o contexto, conhecer o produto. Então eu não passei por isso, eu já conheço o produto, conheço as pessoas. O meu desafio foi maior em relação ao externo. Mas eu adiciono um desafio extra que eu tenho no meu relacionamento com as pessoas, que era, eu fui dev junto com eles. Era a minha pergunta. Era a minha próxima pergunta. Eu até escrevi aqui para não esquecer. Era a minha próxima pergunta. Sim. E daí ser dev dentro da equipa tem um desafio extra de que às vezes eu preciso ser má. Que nós temos prazos, e prazos precisam ser cumpridos. E como eu trabalhei junto com eles, às vezes é difícil, percebe? Fazer esse papel. Mas eu aprendi algo muito interessante, que é, a partir do momento que você tem a confiança da equipe, que você desenvolve a empatia, esses momentos são tão poucos que se tornam quase insignificantes, percebe?
Então, no momento que eu tô com a equipe e eu tenho algum dos meus... que é os meus meninos, porque são todos meninos. Então, alguns meninos pisam na bola em alguma reunião e eu vou chamar atenção. Eles confiam em mim e eu confio neles, sabe? Então, esses momentos, por mais difícil que seja, que eu conheço a pessoa, ela é muito gente boa, só foi naquele dia que ela deu uma escapulida ali, eu ainda às vezes vou com um friozinho na barriga, percebe? Aquele dia não foi muito bacana. E daí, às vezes, a pessoa, nossa, que droga, é verdade. Às vezes a pessoa, não foi isso que aconteceu. Gerou um impacto negativo na equipe, não sei o que lá. Então, ter esse jogo de cintura, sabe? Tipo, até onde vai a amizade, até onde vai a broderagem. Eu acho que esse foi bem desafiador. Até hoje, assim, quando acontece alguma situação, eu tenho que me voltar pro meu centro. Não, vai dar tudo certo. Existe a confiança. Eu sei que eles sabem que eu tô a falar com eles. Não é pra encher o saco, sabe? É realmente porque eu quero o bem, tanto deles, da equipe, da empresa. E isso foi muito desafiador. Muito. Entender a intenção, né? Acho que é o mais simples, assim. Eu já tive também, sei lá, problemas com colega de trabalho que falou de uma forma meio torta e eu fiquei meio puto e aí deu mais ou menos. Mas acho que o que ajudava muito é entender a intenção. Falar assim, cara, tipo, não foi legal, eu não concordo, é assim que se fala, mas, tipo, acho que do meu lado, eu sabendo, eu não acho que esse cara fez pra me prejudicar, né? Então, acho que facilita. Mesmo dando frio na barriga, então, vou ter que, né, fazer o one-on-one com essa pessoa pra falar, mas eu gosto dessa pessoa. Eu tenho essa ansiedade também, assim, quando é pra dar um feedback negativo ainda, mesmo não sendo manager de ninguém. Então, imagino que pra ti, né, que talvez, porque tu tá fazendo aquela gestão da carreira deles, né, então tem um peso maior o que você fala, mas ao mesmo tempo deixar de fazer isso é ser injusto com a pessoa, né, porque se a pessoa não melhora, não tem oportunidade de melhorar, não tem oportunidade de ouvir, conversar e trocar ideia, é muito pior, porque depois você tem que fazer isso de forma formal, né? Tipo, pra pessoa aí chegar de forma formal algo que ela não sabia, acho que você acaba não fazendo o teu papel, né? Como gestora. O que eu falo pra eles hoje é que, assim, eu dificilmente, eu não me lembro de levar, eu não levo as coisas pro pessoal. Eu sei muito, tipo, eu tenho muita facilidade de separar, tipo, trabalho das pessoas. Então, tem situações, às vezes, que as pessoas ficam realmente frustradas porque algo que elas queriam não deu certo. A iniciativa técnica que eles queriam ter mais tempo para desenvolver não deu certo. E eu falo, a gente entra aqui na one-on-one, a gente quebra o pau, mas a gente sai daqui bem, sabe? Eu não gosto de, fulano foi embora chateado. Não, a gente resolve isso e depois acabou, sabe? E eu tenho bastante facilidade aqui. A minha equipe tem portugueses, ingleses, é bem diversa. E os portugueses, eles, pelo menos os que trabalham comigo, não são de levar as coisas pro pessoal. Então, às vezes, a gente entra na meeting, a meeting tem muitos assuntos muito... que palavra eu posso complexos. Usar? Intensos. Exato, complexos, intensos. E acabou a meeting... A gente vai almoçar junto, a gente vai jogar, a gente vai fazer outra coisa, a gente vai conversar. É muito bom manter as coisas em contexto, sabe? Não deixar escapar. Então, é aquele negócio. Aconteceu uma situação numa meeting hoje, eu vou dar ali umas 2, 3 horas e no mesmo dia eu já vou conversar. Eu não vou deixar pro dia seguinte. Eu vou tentar endereçar o mais perto do evento. E só se a pessoa estiver muito alterada, daí é bom esperar um dia, 2. Mas normalmente não temos atritos, assim. Na minha equipe, quase nunca temos... Fulano não conversa com ciclano. Não, isso não acontece. Aí é muito tão difícil, assim. Isso é uma coisa que no geral, pra mim é difícil, porque quando eu tenho um atrito grande, eu preciso processar, sabe? Você precisa processar. Então eu tenho essa, assim. Então eu já tive algumas vezes que eu falei, vamos trocar uma ideia amanhã. Assim, não, eu falei, tá tudo bem, mas eu preciso processar o que aconteceu, vamos trocar uma ideia amanhã. Às vezes eu nem levei pro pessoal, não é que eu levei pro pessoal, assim, mas eu preciso às vezes, assim. Principalmente quando é uma coisa mais complexa, eu preciso meio que escrever, pensar em como eu me comportei, como a pessoa falou, o que eu senti, sabe? Eu preciso fazer esse processo às vezes, quando é coisa muito complexa.
Mas eu percebo que a maioria das pessoas precisam resolver, né? Tipo, rápido. Então, é uma coisa que eu tenho que aprender, eu tenho me forçado a aprender, assim, a fazer esse processamento dessas coisas, assim, um pouco mais rápido. Pra não... pra não ter que falar no outro dia. Porque é uma coisa que eu gosto, assim, mas dependendo do contexto, se não for nada tão grave, eu acho que é melhor resolver logo mesmo. Mesmo que seja mais difícil pra mim, às vezes. Mas eu acho que, apesar de ser mais difícil, pro bem comum, é melhor, né? Sim. Então, o que me ajuda bastante é terapia, né? Terapia é vida. Sim, sim. Então, eu acho que, tipo, me ajuda aí quando tem algum assunto muito complexo que eu preciso passar pra alguém e eu preciso de um tempo aí pra refletir como eu vou passar, a mensagem que eu vou passar, escrever. E daí a terapia me ajuda a lidar e a processar isso. Ah, boa, boa. Agora, né, terapia e evolução, né, de fazer um gancho aqui ficou uma merda. Mas eu queria agora falar da parte de evolução de carreira em geral, e aí eu queria que você, do teu ponto de vista, começasse a mostrar para pessoas que aquele dev sênior, ou até júnior mesmo, mas que quer construir um caminho até virar um lead, ou que está interessado em aprender as habilidades assim, quais são as fontes, livros que você indicaria para começar a trilhar esse caminho aí? Tipo, o que você tem de referência? Eu acho que para quem tá a começar, acho que é muito, muito importante encontrar alguém que você admire, que seja um manager, um gestor, que seja alguém que você se inspire, basicamente. Isso ajuda muito e facilita. Porque você já sabe as características que aquela pessoa tem como lead que te agrada. E quando você não tá como lead, você sabe as características daquela pessoa que agrada as pessoas ao teu redor ou desagrada as pessoas ao teu redor. Então você já começa a aprender por exemplo, percebe? Não precisa fazer milhões de cursos, estudar, ler muitos livros, assim. Se você tiver um exemplo real, já vai ajudar muito. Mas, em paralelo, existem muitas skills que não existe essa de, a pessoa... Claro que deve ter pessoas que nasceram com o dom da liderança, acordaram e sabem liderar, mas a média das pessoas comuns precisam aprendem. E todo mundo é capaz de aprender. Uns mais devagar, uns mais rápidos, mas é identificar o que você é bom e você pode potencializar na sua liderança e os seus gaps. É meio que fazer um autoconhecimento, percebe? Tem pessoas que sabem que a comunicação não é o forte e pode investir em comunicação. Tem pessoas que sabem que não sabem muito bem lidar com conflito. Tem pessoas que têm medo de dar feedback. Eu acho que o autoconhecimento é a melhor... acho que o autoconhecimento é a parte mais importante. É você se conhecer e através disso as pessoas que te rodeiam também podem indicar, percebe? Os feedbacks que você recebe. E também pedir feedbacks. Eu acho que pedir feedback é algo muito importante. É algo que eu faço bastante. Porque no final, um líder sem alguém para liderar não é nada, sabe? Você vai liderar o quê? Pessoas. E as pessoas são o nosso maior recurso. São elas que vão nos dar as ferramentas para trabalhar. E é isso que acontece até no meu dia a dia. Eu aprendo constantemente com as pessoas. Eu aprendo no feedback que eles me dão. Eu aprendo nas reações que eu tenho a determinadas ações. Então, às vezes, eu tô numa reunião, acontece alguma coisa. Eu percebo como eu sou líder, eu meio que guio as emoções das pessoas. Então, como eles confiam em mim, se eu ficar revoltada, eles vão ficar revoltados também. Influencia muito. Exato. Sim. Então, acontecimentos, reações, como eu me sinto, como as pessoas se sentiram. É um trabalho bem, assim, emocional, se eu posso assim dizer. É conectar, né? É relacionar, é saber tratar as pessoas. Então, além dessa parte aí de autoconhecimento e interação, tem muitos cursos e recursos relacionados à liderança, tópicos importantes. Eu mencionei alguns, para mim são muito, muito importantes. A comunicação. A comunicação é o número 1. Indico muito o livro da Comunicação Não Violenta. É um livro incrível, que ensina muito a se comunicar e a perceber as emoções, saber como você se sente, é muito incrível.
Além desse livro, cursos de liderança mesmo, que dá uma versão um pouco mais gerencial. Porque, assim, hoje a gente tá falando aqui de liderar no conceito de uma equipe de TI. Mas a gente pode liderar em outros aspectos da nossa vida, né? A gente pode liderar o churrasco do fim de semana. A gente pode... E dá para usar essas situações para desenvolver algumas skills de liderança, sabe? Você não precisa esperar ou ter a oportunidade de ser líder numa empresa X. Não, a gente pode criar essas oportunidades. E tá o tempo todo no nosso dia a dia, no nosso relacionamento. Liderar é muito bacana, principalmente quando você está desenvolvendo, que você está aprendendo. Mas assim, eu também não sou a melhor pessoa para falar, porque eu fico empolgada com qualquer coisa, sabe? Tipo, comunicação. Já falo horas e horas sobre comunicação, liderança, conflict management, ter conversas difíceis. Nossa, tipo, ficaria aqui horas e horas dando conteúdo. Tem algum livro que tu acha que... Acho que nenhum livro vai ter tudo, né? Mas tem algum livro assim que tu, além da comunicação não violenta, comunicação violenta não, além da comunicação não violenta, tem algum outro livro assim que tu acha que pode ser um bom caminho também? Eu não tinha o hábito de ler livros que não era de ficção ou livros, biografias, eu não tinha esse hábito. Eu comecei a ler depois que eu virei líder, que eu percebi que a gente aprende por exemplo. Então, um livro que eu li recentemente, que eu tô a indicar para todo mundo, que é o Criatividade S.A., que em inglês é Creativity Inc., acho que é Creativity Inc., que ele é baseado num dos fundadores da Pixar. É um livro muito incrível, principalmente para quem gosta do universo Pixar, gosta de animações, as pessoas da nossa idade, que tem uma tendência a gostar um pouco mais. Ele ensina como ele chegou, e ele foi de dev, basicamente, a CEO, né? É um nível um pouco acima. E ele traz muitos exemplos dessa liderança com empatia, que é algo que eu tento colocar muito no meu dia a dia. Outro livro que eu indico bastante é um livro do criador da Nike, que ele chama Correr para Vencer, em português. Em inglês é Shoe Dog. Também conta aí é uma biografia, foi o próprio cara que escreveu o livro. E ele também traz, assim, muitos ensinamentos sobre não só a liderança, mas criar uma empresa, né? E uma empresa como a Nike, que em qualquer canto da terra você sabe. Também tem um autor, ele não é só autor, ele é palestrante também, que é o Simon Sinek. Ele tem vários livros de liderança e ele fala muito sobre liderar para essas gerações mais novas, sabe? Que tem um perfil completamente diferente no ambiente de trabalho. Então ele tem um livro que é o Start With Why, que é muito bacana, e tem o Leaders Eat Last. Ele também tem TED Talk. Eu não sei o nome dos TED Talk dele. Se colocar Simon Sinek, é as TED Talks mais assistidas, umas dessas. Essa Start With Why. Essa do líder também, eu não sei qual que é o nome, mas se colocar o nome dele, vocês vão ver. TED Talk Simon Sinek e vai aparecer. Também tem a Brené Brown. Ela tem o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Em português. Em inglês eu não lembro como é o nome do livro em inglês. Não tem problema. Assim, eu coloco, todos os livros que tu mencionou, lembrem, vai estar na descrição ou do podcast ou do YouTube, então vai lá na descrição que vocês vão achar todos eles. E também tem o que eu já tinha comentado com o Gabriel, que é o The Manager's Path. Ele é muito bacana, muito, muito bacana mesmo. Recomendo super. Esse eu tenho ouvido falar bastante, até, né? Vamos fazer um episódio sobre ele depois. É isso? Vamos, bora lá. Muito obrigado. Legal tu passar um pouco da tua experiência também, né? E deixar para outras pessoas entenderem como que é o teu contexto. Tu tem um pouco mais de prática, né? Mais do que uma descrição de trabalho, job description, tu tem aqui como que é na prática que você está fazendo. Então, claro que ninguém vai sair daqui sabendo como que é ser, mas já começa a ter uma ideia de aonde eu começo a estudar, eu tenho que ser bom com pessoas, eu tenho que entender como ter conversas difíceis, sabe? Então, acho que
Foi uma conversa e um compartilhamento muito rico aqui, então muito obrigado por isso. E como você falou que lê bastante, quiser deixar aí os teus links, o teu Goodreaders para o pessoal ver onde está, ou qualquer outro link, e o espaço é teu agora no final. Muito obrigado, Gabriel, pelo seu tempo. A gente já queria arranjar algum tempinho, né? E tava difícil marcar, mas deu tudo certo hoje. Foi uma conversa muito bacana. Às vezes a gente não percebe o tanto que a gente faz no dia a dia até falar sobre isso, né? E acho que isso meio que abriu um pouco. Meu Deus, eu faço bastante coisa. Eu leio bastante no meu Goodreads. Eu vou deixar aqui com o Gabriel para ele colocar depois. Tem todos os livros que eu li e que eu tenho intenção de ler. Tanto sobre liderança ou quanto assuntos diversos, assim. Hoje a gente falou do trabalho, mas a gente fala de outras coisas e de filmes e de séries que também faz parte aí de quem eu sou. Acho que nós somos a bagagem que nós carregamos, né? Nós somos tudo aquilo que nós trazemos até aqui. Então foi muito bacana. Espero que quem aí tem intenção de ser lead tenha aberta um pouco a mente. Se quiser também pode me procurar no Instagram. Tô lá, acho que é Juliane Ramos. Pode me encontrar se tiver alguma dúvida, pergunta, ansiedades, medos, podem me procurar. Eu vou fazer o meu melhor para ajudar. E é isso. Também sou uma das poucas mulheres na área de TI e também uma das poucas mulheres na liderança, então incentiva aí, vamos galera, mulheres, vem para a área de TI, tem vaga, vai ser muito bem recebidos. É bem desafiante, mas no fim do dia é bem recompensador, então, recomendo. Boa, muito bom, obrigado novamente. Todos os links, pessoal, vai estar na descrição, tanto dos livros como do LinkedIn, Goodreads, Instagram, que a Gil falou agora. Não se esqueçam de, quem estiver no YouTube tá vendo aqui que a Gil gosta mesmo de ler, porque tem uma estante, tem uma poltrona ali com a luz em cima, que é de leitura, né? Então, quem tiver, deixa o seu like aí e já se inscreve. Quem tiver ouvindo também no podcast, Spotify, Apple, Google, Deezer, qualquer outro aí, também segue a gente que vai ter muito mais episódios desse tipo, falando de outras profissões ou papéis que você consegue assumir em TI além da programação. Gil, novamente, muito obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Fechou, tamo junto. Tchau, tchau.